Boa tarde, nono ano. Estou aqui com mais uma aula de geografia para darmos continuidade aos nossos assuntos. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco aí sobre a União Europeia, ok? Que após a Segunda Guerra Mundial, o continente europeu ficou totalmente devastado, né? Então, passou a se organizar em busca de condições necessárias para entrar na concorrência do mercado econômico global, né? Então, com o passar do tempo, né, seus países foram cada vez mais se unindo, né? Os países foram se unindo, constituindo uma organização integrada. Então, com o aperfeiçoamento e a expansão de seus mercados e atrações, né, essa organização consolidou-se aí no mais importante, né, no mais importante parceria econômica e política do mundo, conhecida aí como a União Europeia. E aí temos, né, o bloco mais integrado. Então, a gente vai conhecer por que é o bloco mais integrado, né? Então, a União Europeia é um poderoso bloco econômico, né, do continente europeu. É também o mais importante do planeta. Então, dentre todos os blocos econômicos, o que é mais importante, o que tem maior destaque aí é o da União Europeia, onde aí esse bloco, né, da União Europeia detém aí um PIB, né, um PIB que ultrapassa 15 trilhões de dólares. Tem uma população de aproximadamente 500 milhões de habitantes, né? E apresenta aí um maior nível de integração, né? Esse bloco, né, engloba aí 28 países membros. Então, esse bloco econômico da União Europeia engloba aí 28 países membros, conhecido aí como mega bloco, né? Aqui apresenta aí o maior nível de integração entre seus países membros, devido às suas principais formações, né, e suas práticas políticas e econômicas. Então, é por isso que há aí uma grande integração entre seus países membros, né? E como eu já falei anteriormente, atualmente esse bloco aí engloba 28 países membros. Continuando, a gente tem aí, né? Além da zona de livre comércio, da eliminação de barreira, da mesma tarifa externa comum entre todos os membros, né? Entre todos os países, essa organização reúne entre seus objetivos, né? Também a livre circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias, né? Então, tem também aí, né, como a moeda oficial do bloco, o euro, né? O euro que se destaca aí na maioria dos países membros da União Europeia. Tem também aí a organização no Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O que é essa organização? Qual o objetivo dessa organização? Trata-se, né? Trata-se de uma aliança militar. Então, é uma aliança militar intragovernamental, né, e intercontinental na segurança dos países membros, né? Então, é uma organização que trata aí da segurança dos países membros do bloco europeu, da União Europeia, né? Tem aí essa imagem ao lado que ela mostra aí, né, uma placa, né, uma placa aí com o nome France, que indica, né, a fronteira, né, indica a fronteira aí da França com a Espanha. Então aí essa placa é indicando aí essa fronteira entre a França e a Espanha. Aqui a gente vai conhecer um pouco sobre a formação da União Europeia, como se deu aí a formação desse bloco aí, né, conhecido como União Europeia. Então, frente às dificuldades, né, econômicas impostas pelo conflito aí, sentiam-se
incapazes de reerguer sozinhos. E qual foi o conflito aí? A Segunda Guerra Mundial, né? Depois, após a Segunda Guerra Mundial, os países, né, sentiram aí grandes dificuldades econômicas impostas pelo conflito, né, da guerra. E aí eles sentiam-se incapazes de se erguerem sozinhos. Então, o que foi que eles fizeram? Por conta disso, criaram em 1944 o Benelux, né? Que é a junção aí dos países Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, né? Conhecido aí como Benelux. E tinha como objetivo principal o estabelecimento, né, de acordos e vantagens aduaneiras e física entre os países, né? Então, o principal objetivo aí do Benelux era esse. Então, aí, no início da década de 1950, por conta das restrições impostas pelo consumo reduzido do mercado interno europeu, foi elaborado aí o plano Schuman, né? Que aí propunha, né, a criação de um mercado comum. Então, esse plano aí tinha como objetivo, né, a criação de um mercado comum. Em 1951 foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, a CESA, né, formada aí por França, Alemanha, Itália e os países do Benelux. Tanto o Benelux, né, quanto a CESA foram bem-sucedidos. Os dois aí foram bem-sucedidos. E em 1957 expandiram-se e transformaram na Comunidade Econômica Europeia, né? Então, como foram bem-sucedidos aí, eles foram transformados, né, na Comunidade Econômica Europeia, também chamada de Mercado Comum Europeu, certo? Então, com o passar aí, né, houve aí em 7 de fevereiro de 1992, né, foi assinado o Tratado de Maastricht, né, que entrou em vigor em 1993, que aí alterou o nome, né, da Comunidade Econômica Europeia para União Europeia, como é conhecido hoje, né, devido aí ao plano que foi elaborado aí, que foi assinado aí em 1992. Esse tratado, né, estabeleceu aí uma política monetária comum, né, uma política monetária comum, como também a unificação das taxas de juros e a adoção de uma moeda única, né, a moeda única aí conhecida como euro, criando assim a zona do euro, né, a partir aí da criação dessa moeda única que ficou conhecido como a zona do euro, certo? Temos aí, a União Europeia formará um único país? Será se a União Europeia, com todos esses países aí, vai juntar e formar-se apenas um país, né? Dentro do mega bloco, né, europeu, existem diferenças marcantes entre alguns países, né? Então, a, a estrutura, a estrutura econômica dos membros que se localizam no leste europeu, né, é completamente diferente do resto do bloco. Então já dá para ver aí que não tem como formar-se um único país, porque há diferença entre os países, né? Ou seja, dentro do próprio país mesmo já há diferença, né? Então, nessa região podemos encontrar disparidades socioeconômicas dentro de um mesmo país, que é o que eu falei anteriormente, né? Então, dentro do próprio país, né? Dentro de um próprio país pode haver aí várias disparidades socioeconômicas. Então, por isso que não tem como haver aí a formação de um único país, né? Para que gradualmente, né, possam ingressar tanto na zona do euro quanto na livre circulação de pessoas, é preciso que os países, né, se adaptem, né, na União Europeia. Precisa
haver uma adaptação dos países em relação aí à União Europeia, seguir todas as regras, né, para poder haver aí um ingresso, né, tanto na zona do euro quanto aí na livre circulação de pessoas. Tem aí ao lado, né, o símbolo do euro, né, que é a moeda oficial da União Europeia e que ela prevalece aí na maioria dos países membros. Diferenças entre a União Europeia e os demais blocos econômicos. Por que há diferença entre a União Europeia e os demais blocos econômicos? Então, eu coloquei aí, né? Por que há essa diferença? Então, é porque a União Europeia é o único bloco, né, mundial que apresenta. Então, preste atenção aí. O que ele apresenta aí de característica? Livre circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias juntas, como também a unificação de moeda, né? Ou seja, é o único bloco aí que tem uma moeda única, né, entre seus países membros. Os demais blocos não têm essa oficialização de moeda, também não tem aí a livre circulação de pessoas, né, nem de capitais. Então, a gente tem aí uma imagem, né, onde traz os vários blocos econômicos. Temos aí a ALCA, né, que forma aí formado pelos países da América do Sul, aliás, América do Norte, onde temos Estados Unidos, Canadá e México. Temos aí o Mercosul, que é o bloco econômico, na qual o Brasil faz parte, né, que significa Mercado Comum do Sul, onde tem aí Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, certo? Que são os países que fazem parte aí do Mercosul. Temos a APEC, temos aí NAFTA, né? Vários outros aí blocos econômicos na qual faz parte aí de todo o planeta. Aliás, eu me referi aí a NAFTA, né, que é o bloco econômico da América do Norte, onde traz aí Estados Unidos, o Canadá e o México. E temos aí a ALCA, né? A ALCA é que abrange aí vários países da América do Sul, né? Aliás, engloba aí 32 países, com exceção da Cuba, né? Por ser um país considerado socialista. Então tá aí, né, a diferença, porque que a União Europeia se diferencia dos demais blocos econômicos, né? Essa aula era esses pontos aí que tinha para trazer para vocês sobre a questão da formação da União Europeia, né? Esse poderoso bloco econômico do planeta, né? Que traz aí seus grandes destaques para a economia mundial. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Após assistir a videoaula, vocês vão fazer a leitura no conteúdo do livro, a leitura do conteúdo no livro e resolver as questões. Muito obrigada e até a próxima.